Fala, meus guerreiros, que bom ter vocês de volta aqui para mais um vídeo. Hoje capítulo 8 de 1 Samuel, mais 7 capítulos, muita coisa boa vem por aí. Desde já eu quero te pedir para curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama, se inscrever no canal, deixar aquele comentário bonzão e, sem mais delongas, vamos aprender juntos. Bora estudar a palavra, bora pro vídeo. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 8. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui com vocês está no verso 3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Filho de quem? De Samuel. Aparentemente, assim como Eli, de alguma maneira, contribuiu para que os filhos não fossem criados direitinho e teve filhos ímpios, ao que tudo indica, por parte de Samuel também, infelizmente, foi dessa maneira, tá bom? Os filhos de Samuel não estavam como Samuel estava nos caminhos do Senhor. Então esse é o destaque para a gente ter a noção disso. Eles eram homens indignos, ímpios também. Verso 5. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. O povo já queria um rei. Independente de que os filhos de Samuel não poderiam assumir a liderança como Samuel porque eram ímpios, o povo queria um rei, independente disso. Isso aqui é só uma desculpa esfarrapada, mas fato é que foi a desculpa perfeita, encaixou como luva para o povo usar para pedir então um rei, já que a linhagem de Samuel não poderia seguir a sucessão daquilo que se era esperado no mesmo padrão de qualidade. Mais uma vez a gente vai ver duas coisas aqui. Primeira, a cronologia não está bem definida. A gente ainda vai ver muito sobre Samuel nos próximos capítulos e apesar desse capítulo dar a impressão de que já estava acabando a questão de Samuel. Calma, tá bom, não estava. Alguns fatos anteriores também serão contados e muitos posteriores também. Vai demorar ainda para o personagem Samuel sair de cena, beleza? Bom, segunda coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Deus já havia avisado que o povo pediria um rei como as outras nações desde a época de Moisés. Vocês lembram disso, não lembram? Pois é, e aqui está acontecendo, ok? Muito bem, lembrando dessas coisas e entendendo cada uma delas, agora a gente segue. Verso 7. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Por isso, lá em Juízes, quando a Bíblia dizia toda hora, o povo fazia o que queria, cada um fazia o que achava que era certo, porque não havia um rei sobre Israel. Está falando do reinado do próprio Deus. Deus está falando, o povo me rejeitou como rei. Por quê? Porque através de homens simples, mas que têm um coração totalmente dado a mim, é assim que eu reino sobre o povo, por líderes comprometidos e que queimam na minha presença, tá? Deus é de fato, Jesus é de fato o rei aí na sua igreja, né? Então, o povo estava rejeitando o reinado de Deus ao rejeitar a pessoa de Samuel. Entendido isso, a gente vai agora para o 11 a 18, ainda em Samuel capítulo 8. Vamos lá. Dizendo, isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os seus filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e a sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra, colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50, ele os fará a terra dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra, tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele, tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus escravos, também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Deus disse para Samuel falar cada uma dessas palavras para o povo que estava pedindo um rei. É isso que vai acontecer quando vocês tiverem o rei que vocês tanto querem. Ele vai oprimir vocês, e a vida de vocês não vai render mais nada, porque o melhor vai ser deles, os melhores escravos, os melhores bens, tudo vai ser desse rei. Vocês vão viver mal para sustentar, para sobreviver, e a bonança mesmo vai ficar como o rei e os servos mais diretamente ligados a ele. Esse texto, ele é muito forte. Por quê? Porque primeiro, o povo vai ouvir cada uma dessas palavras e vai falar, tá, mesmo assim a gente quer um rei. Que teimosia! Ó, você quer conhecer gente teimosa, é o tal do idólatra. É teimoso. Sabe por que é teimoso? Porque é cheio de si, porque é cego, e aí vira teimoso, tá? E outra coisa muito interessante nesse texto é observar o princípio da opressão da autoridade sobre um povo, como ele perdura em séculos e séculos, né? Veja bem, quando a gente tem um líder, um grande líder político, né? Um líder político, opressor, ditador, qualquer coisa nesse sentido, ele é exatamente isso que acontece. O povo todo, o país inteiro, vira como se fosse... Todas as pessoas se tornam vasos capilares, sabe?
que o cabeça só usa para que sejam canais de sucção. E toda riqueza, todo bem, toda bonança, toda prosperidade vai só para uma elite pequenininha que é o cabeça e os seus imediatos. E eles sim desfrutam de toda bonança, toda regalia, e o povo todo aqui embaixo luta para ao menos conseguir sobreviver. Exatamente igual. Tipo Coreia do Norte, né? Tipo Coreia do Norte. Tomara que nunca chegue... Bom, tá no caminho, né? Mas que tomara que nunca chegue a isso o Brasil. Só Deus sabe, né? Bom, o povo, depois de ouvir isso tudo, disse: não, a gente quer um rei. Mesmo assim, nós queremos um rei. Porque todo mundo tem, eu quero ter também. Cara, que trágico, né? Que trágico. Entende que aquilo que Deus fala que vai acontecer se cumpre mesmo o povo exercendo o livre-arbítrio? E essa soberania de Deus é uma coisa incrível, incrível. Porque de um lado eu tenho pessoas que acreditam que Deus é soberano, mas o povo, na verdade, o livre-arbítrio é só uma ilusão, né? E aí é muito fácil ser soberano onde não tem livre-arbítrio. Mas a soberania, onde mesmo assim o povo tem liberdade para escolher e faz o que quer, né? Lógico que Deus determina algumas coisas e permite outras, sim, né? E lógico que tem coisas que Deus faz, que fala que irremediavelmente vai acontecer. Tem coisas, conversões de pessoas que parece que Deus balança mesmo e força e acontece. Sim, tem essas coisas, mas o fato é que Deus é soberano, inclusive no pior cenário, quando o povo está livremente escolhendo aquilo que quer, exercendo seu livre-arbítrio, e mesmo assim as coisas que Deus falou acontecem. E isso aí é ser Deus, é ser soberano, tá certo? Bom, então Deus vai falar: atenda-os e dê a eles um rei. 1 Samuel capítulo 9, vamos embora. Versículo 2. Ele tinha um filho chamado Saul. Então é apresentado agora pra gente aquele que vai se tornar o primeiro rei de Israel. Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. O cara era grande, bonito, viu? Aqui no verso 1 vai dizer que ele era da tribo de Benjamim. E interessante que vai dizer que ele era filho de um homem que era rico e influente. Mas lá na frente vai dizer que ele era de uma família pequena, de uma tribo pequena, que afinal de contas, você sabe que Benjamim sofreu muito com guerras, né? Olha que interessante, a gente vê também duas fontes diferentes escrevendo o mesmo texto, uma relatando um prisma e outra relatando o outro. Só que, ao mesmo tempo, aqui o narrador está relatando a sua visão. Lá na frente a gente vai ver, quando vai falar da família de Saul, é Saul como ele enxerga a sua própria casa, tá? Mas mesmo assim a gente consegue perceber que o texto é escrito depois e várias fontes diferentes de escrita contribuem para a formação desse texto. Mas tudo bem, isso é mais teologia do que outra coisa, né? Mas Saul vai ao encontro de Samuel numa missão meio que improvisada, né? Porque ele vai resgatar gado do seu pai, e aí ele vai bem longe, quando ele tá numa cidade, não acha o gado, né? Quando ele tá na cidade lá, o acompanhante dele fala que o vidente está lá. E aqui é importante vocês lembrarem que também era chamado profeta de vidente. E esse vidente não tem nada a ver com o vidente do século 20, 21, 19, tá? Não, por favor, tá bom? Naquela época o vidente era de fato o profeta. É diferente do charlatão que fala que tá vendo coisa e não tá vendo nada e engana todo mundo, pega o dinheiro. Beleza? Bom, verso 15 a 21. Vamos lá. O que temos aqui? No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Repara que os filisteus ainda dão um problema. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem a quem eu falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel. Na entrada da cidade, ele perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjaminita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? É aquela discrepância de narrativa que eu falei do verso 1 para esse agora, tá bom? Na verdade, a família de Saul não era tanto assim. A gente pode ficar aqui mais ou menos no meio termo. Mas o que a gente está vendo aqui é Saul então encontrando com aquele que era o responsável, segundo Deus, para ungir aquele que seria o rei. Deus havia avisado e para Samuel que Saul iria ao seu encontro, e agora Samuel encontra Saul para explicar o que estava acontecendo e ungí-lo como rei. Repare que tanto na unção de Saul como na unção de Davi, primeiro ele é ungido como rei, mas ele não recebe o óleo e sai exercendo. Ele não é ungido e sai exercendo aquilo que foi chamado para fazer logo. Não é assim que funciona. Coisas vão acontecendo e a comunidade vai olhando e reconhecendo, e aí ele é oficializado o rei. Muita gente acha que é simplesmente botar óleo na cabeça
e repetir umas palavras mágicas e agora você vira pastor, ou vira mestre, ou vira qualquer coisa. Só que tem um trabalho, tem um processo, tem uma coisa, tá? Que você tem que passar antes, pode passar depois, mas precisa acontecer. Senão não faz sentido, não é assim que funciona o reino, tá? Samuel 10, vamos lá, capítulo 10, verso 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Aparentemente a gente vê também Deus fazendo a parte dele, vamos colocar assim, né? Para que Saul faça dignamente o seu trabalho. O problema é o coração de Saul. É isso que a gente vai ver. Saul começa a descambar por causa do poder e por causa da fama. E aí, automaticamente, o Senhor se afasta. Mas o Senhor, sim, tinha intenções boas e sinceras com Saul. Verso 2 a 6. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zeus, na fronteira de Benjamim. Depois da unção, eu não vou ler isso aqui tudo não. Depois da unção, Samuel, como profeta também que é, do 2 ao 6 aqui, você lê com atenção, você vai ver o que é ser um profeta, principalmente naquela época. Samuel descreve, do momento que Saul sairia de perto dele, até ele ser rei, o que ia acontecer com detalhes. Quem que ele ia encontrar, por onde ele ia passar, o que ele ia viver, o que ele ia fazer. E cara, ele fala tudo detalhadamente, e acontece igualzinho. É muito incrível ver isso. E aí no verso 24, e Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei. Houve uma grande conquista aqui, né? Saul participou ativamente dela e liderou, e aí o povo entendeu o que estava acontecendo. Samuel confirma com a sua própria palavra, e o povo grita: viva o rei, e assim Saul é rei. 1 Samuel, capítulo 11, verso 5. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Para a gente entender isso aqui, aí sim a gente vai precisar ler um pouquinho do que está para trás, tá bom? Bom, no verso 1 do capítulo 11 diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade, a cidade israelita, beleza? E a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Por quê? Porque eles viram os inimigos, os amonitas, e falaram: não vamos vencer. Eles falaram: não faz um tratado conosco, não vamos entrar em guerra, a gente passa a ser seu escravo. Tamanho era o desespero daquele povo de não sofrer o mal que os amonitas estavam trazendo, né? E aí, duramente, o rei amonita, assim, por cima de qualquer acordo de paz prévio a qualquer guerra que era feita na época, desonrosamente faz uma proposta assim: só farei um acordo com você, com o povo de vocês, na condição de que o olho direito de todos vocês seja arrancado, e aí eu humilharei Israel, todo Israel usando vocês, né? Isso, cara, é muito desumano, né? Até para aquele tempo. E o povo todo de Jabes de Gileade falou assim: bom, dá a gente um tempo pra gente conversar aqui e ver se a gente aceita o acordo e tal. E eles foram correr pra Gibeá, né, a cidade de Saul, pra relatar, chorando, né, a situação. Quando Saul soube disso, Saul ficou extremamente irado, e aí o Espírito de Deus se apoderou dele, viu? E ele juntou o exército para lutar a favor de Jabes de Gileade contra os amonitas. E isso serviu para que a autoridade dele ainda permeasse mais ainda perante o restante do povo de Israel, beleza? Bom, o Espírito, então, novamente sobre Saul. E, verso 13, Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Por quê que Saul falou isso? Porque teve uns homens no meio dessa guerra aqui que falaram assim: cara, Saul não vai conseguir, Saul não vai ser o libertador de Israel. E aí Saul, brilhantemente e de forma assim incrível, a guerra foi vencida por Israel. E o povo falou assim: quem foi que falou que Saul não ia conseguir? Traz aqui que nós vamos matar. E Saul falou: ninguém vai morrer hoje em Israel. Então, aparentemente, estava tudo indo bem, estava tudo dando certo, né? Só que o coração do homem. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 12. Samuel vai agora relatar ao povo que ele se aproxima da morte. Calma, Samuel não vai morrer aqui. Algumas coisas ainda vão ser descritas e a cronologia vai um pouquinho, né, descoordenar de novo, tá bom? Mas é isso que acontece aqui no capítulo 12. E no verso 14, Samuel vai fazer um discurso em relação à lei, obediência, essas coisas. No versículo 14: se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se lembrarem, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Eu vou falar isso porque eu já ouvi isso algumas vezes, tá? O problema não era Israel pedir rei. Não era Israel querer um rei. Esse não é um problema.
Esse não era problema. Não tem problema. Para Deus, se o país está no presidencialismo, se está na democracia, se está na monarquia, tá? Não tem problema. A questão é o líder e o povo estarem em Deus. E tudo vai bem. É sobre isso. E o povo, no fundo, não queria nada com Deus. Queria só ter aquilo que a mão de Deus pode oferecer, que era a paz, a prosperidade, as bênçãos. Mas o compromisso mesmo com Deus, não. Tá? Beleza. Então a chave de tudo é o que está aqui no 14, que Samuel fala para o povo. É esse aí o segredo de toda nação, de todo mundo. O povo e o líder, ou a liderança. Ser de Deus, temer a Deus, ser reinada por Deus. Então a nação é governada por Deus e pronto, tudo resolvido. Versículo 26 a 25. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Olha só, depois que Samuel falou tudo que tinha para falar com o povo, o que ele fez? Ele foi pedir a Deus sinais sobrenaturais para que diante do povo, aos olhos do povo, com a grandeza do poder de Deus, fosse confirmado que era verdade cada palavra que ele então estava dizendo até o momento diante do povo. E olha o que ele vai dizer. Agora não é a época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando eles pediram um rei lá atrás. Quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel, olha o Senhor, seu Deus. Olha só como é que o povo fala com Samuel em relação a Deus, o seu Deus, né? A gente já falou muito sobre isso lá em Gênesis, né? Um ser humano, quando ele muda, ele chama Deus de meu, ou se refere a nosso. Mas o povo está dizendo o seu Deus para Samuel. Enfim. Para que não morramos, ora a Deus, né? Para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel, não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Antes sirvam o Senhor de todo o coração. Olha aí, ó. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Capítulo 13, verso 1. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Tá aí a cronologia, qual foi o tempo de reinado de Saul e com quantos anos ele começou a reinar. Beleza? O governo é longo, bem longo. Verso 7 e 8. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gades e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Saul vai travar guerra contra um povo e rival, né, e numeroso. E os soldados estão com medo. E Samuel havia falado, antes de ir para a guerra, me espere, pois eu tenho que fazer ofertas ao Senhor e tudo mais. E pedir ao Senhor em favor de vocês. Interceder. E aí, a gente começa a ver o Saul descambando. Por quê? Porque o pessoal do exército, Samuel deu 7 dias e Samuel não chegou. O pessoal do exército começou a abandonar a guerra, porque estava todo mundo tremendo de medo. E a cidade, a região, o território já estava cercado. Então, o que Saul vai fazer? Vai fazer uma coisa que está fora da sua unção. Saul era rei e não sacerdote. O que Saul faz? Vai oferecer seu holocausto e sacrifício de comunhão a Deus no lugar de Samuel. E isso é terrível. Quando alguém vai desempenhar um papel que não foi dado por Deus, que não é dele, é sempre muito danoso. E é isso que Saul faz, tá? A gente até lembra logo, né? A primeira coisa que vem nos tempos modernos é a gente que não canta, que não quer aprender a cantar, que não sabe cantar e embestou que quer cantar no ministério de louvor, por exemplo. Ele não tem a unção para aquilo, tá? Aí quando a gente fala isso, a pessoa, nossa, você está ofendendo a pessoa dizendo que ela não tem unção, porque não sabe o que é unção. Unção é um chamado específico numa determinada área. A pessoa não tem esta unção de estar ali cantando e tal. Tá? Se quiser usar o talento, essa palavra, para ficar mais legal, bacana, tá? Mas, por exemplo, outro exemplo moderno disso são os rachas de igreja, onde acontece uma rebelião contra o pastor e alguém que obviamente não é chamado ou tem a unção para ser o pastor resolve encabeçar um motim e racha uma igreja, né? E ele leva consigo outros que estavam apoiando suas ideias e tal, no mesmo barco e tudo. E aí, depois cai maldição sobre esse povo e as coisas dão errado. E aquilo que parecia ser uma maravilha, né? Que eles iam sair da igreja que está toda errada, que iam ser melhores e que eles estavam certos. Daqui a pouco tudo isso vai pelo ralo também. Enfim, isso se resume a gente querendo fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Gente querendo desempenhar unções que não recebeu de Deus, tá certo? E o que Saul vai fazer aqui é exatamente isso, uma coisa que era para ser de Samuel. Por que essa demora? Porque Deus estava testando Saul.
Por quê? Porque tudo se trata de fé. Vocês vão ver que Saul começa a cair, descambar, fazer coisa errada, porque ele é um cara que não consegue acreditar. É um cara que prefere ir na força do braço, porque tem dificuldade em crer, viu? Totalmente diferente de Davi, que já começa enfrentando um gigante que era impossível de derrotar. Saul não, Saul é lógico, pé no chão, realista no pior sentido, e o cara tem uma dificuldade gigante com fé. Você vai ver que logo depois que ele faz o que precisava ser feito, né, que era para Samuel fazer, logo quando ele acaba, Samuel chega. Era esperar mais um pouquinho só, viu? E aí temos o verso 13. Diz Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Agora muda o negócio, porque agora não é mais a tribo de Benjamim, voltamos à tribo de Judá, de onde Davi vai sair. Seria para sempre Saul, mas agora a aliança de Deus lá na frente, de que sempre da descendência de Davi haveria um rei sobre a terra, passa a ser com Davi. E Jesus vem da linhagem de Davi, que reina sobre toda a terra, e reinará para sempre. Bom, o que a gente tem revelado nesse versículo 13? A realidade do coração de Saul, que ele tinha falta de fé e se empenhava na sua própria força. Versículo 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. Samuel falando com Saul: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento seu. Eita, doeu, hein? Outro rei. Na cara de Saul, Samuel fala isso. Verso 19. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Muito interessante a gente ver que Israel ainda não tinha arsenal armamentício. Que loucura! Então as guerras que foram vencidas eram vencidas com enxado, com arado, com foice, com pá. Era isso mesmo, tá? Um ou outro tinha uma espadinha velha ruim, mas o poder de Deus é que garantia todas as coisas. Vocês verem, gente, até aqui. Pra vocês terem uma ideia, a Bíblia vai dizer que nesse tempo, quando eles precisavam de algum tipo de arma, coisa assim, eles tinham que pagar para os filisteus, e eles iam até os ferreiros dos filisteus para poder afiar a foice, o arado, e transformar aquilo ali numa espécie de arma, entendeu? Pra você ver que situação, né? Versículo 22. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Só dois tinham espada numa guerra. Eita, complicado, hein? Aqui é interessante notar também o aparecimento desse personagem Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul, grande guerreiro, e se tornará o melhor amigo de Davi. Em certa ocasião vai ficar entre a cruz e a espada por causa de Saul. Em breve a gente vai ler isso, ele vai ter um ódio gigante de Davi, e Jonatas vai ficar ali no meio termo. E é muito difícil essa situação. Mas vamos lá. 1 Samuel capítulo 14. Aqui nesse capítulo, eu não vou destacar nada, tá bom? Mas eu vou explicar o que a gente vai ler aqui. A gente vai ver aqui o incidente do ataque de Jonatas ao destacamento filisteu. Jonatas resolveu por conta própria pegar o escudeiro dele e, na base da pura fé, falar assim: vamos atacar os filisteus, eu e você. Vamos aparecer para eles, vamos deixar eles nos verem. Se eles, ao nos ver, falarem assim: subam aqui, que a gente vai dar uma lição em vocês, uma coça, uma surra, vamos matar vocês, é sinal que Deus então entregou eles nas nossas mãos. E se eles não falarem isso, a gente volta embora. E adivinha que os filisteus, quando viram os dois, falaram: vem cá, seus moleques sem vergonha, que nós vamos dar uma surra em vocês. E eles subiram. Quando eles subiram, eles começaram a atacar os filisteus, cara, e eles começaram a ganhar. Eles começaram a matar filisteus, e os filisteus começaram a ficar desesperados, porque só de cara morreram uns 30 assim, ó, com dois. Tá? Com dois. O Jonatas vinha e derrubava, e o escudeiro cravava a espada e terminava de matar. Era isso que está descrito. E aí Saul, que estava com seu exército principal observando o momento certo de atacar, olhou para baixo, viu o acampamento dos filisteus desesperado, gritando e se dispersando, e entendeu que aquilo fosse um sinal então de Deus para que ele descesse com seu exército principal e atacasse. E nesse momento então o exército de Saul vai atacar o restante daquela comitiva de filisteu que já estava sendo atacado pelo filho dele e o escudeiro, Jonatas e o seu escudeiro, né? E Saul, nessa guerra, a gente vê de novo o coração prepotente, porque ele começa a atacar e as pessoas na guerra, né, quando eles viam que estavam perdidos, saíam correndo, fugindo. Então eles tinham que correr atrás e ir tentando matar pelo caminho. E isso era muito tempo, era dia inteiro, tá? Dia inteiro para algumas centenas de homens quando fugia, para localizar, para correr atrás, para matar. E aí Saul falou que ninguém do exército ia comer nada enquanto ele não terminasse a sua vingança. Resultado? Todo o exército quase desfaleceu de tanta fome, perseguindo gente o dia inteiro. Tá? Jonatas não sabia do voto de Saul e do exército que Saul impôs ao exército, né? De não comer nada. No meio de um dos campos de batalha tinha mel. Jonatas comeu esse mel e os olhos dele brilharam, né? E alguns soldados começaram a ver isso e descobriram que Jonatas tinha comido. Só que Jonatas também era um queridinho do exército também, né? E aí Saul soube que alguém comeu alguma coisa, ficou enfurecidíssimo e falou: traz quem é que comeu que eu quero matar agora, porque isso é um absurdo e não sei o quê. Começou a dar as loucas no Saul, né?
E aí, no lançamento de sorte, descobriram que era Jonatas que tinha comido e o seu escudeiro. E agora vai matar o filho? E ele ia matar o filho por causa da idiotice dessa. E aí o próprio exército, isso também era uma situação incomum, porque o exército fazia, na época, exatamente o que o seu líder mandava. A gente já tá vendo um começo de ruptura aqui, tá? Então o próprio exército de Saul falou pra ele assim, não mata o seu filho. Pelo amor de Deus, não faça tal coisa, não é necessário, tal. E assim, Jonatas sobreviveu. E agora, então, a gente encerra por aqui, né, no capítulo 14, e nos próximos capítulos a gente vai ver esse reinado começando a ruir fortemente, tá? Esse reinado de Saul, por culpa dele mesmo, porque ele tem um coração obstinado, tá? E, em essência, vai se tornar um ímpio, beleza? Bom, assim encerramos o vídeo de hoje, ficamos por aqui. Deus te abençoe a sua casa, até o próximo vídeo. Forte abraço e valeu!